Olá, povo! Bem-vindos à nossa maravilhosa aula de História da terceira série. Venha conosco hoje para uma retomada de conteúdos. Vamos rever muitos pontos importantes e aprender. Bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui Elisângela, dê um oi para ela. E nós vamos então revisar pontos importantes, vamos retomar conteúdos importantes de história para você confirmar aquele conteúdo que você já aprendeu ou revisar um ponto que ficou falho aí. Mas para isso é revisão. Então, muito importante ter ao seu lado o seu caderno, já com as anotações que você fez dessas aulas. Já com esses pontos que você tem anotado para você confirmar, fazer novas anotações. Então, caderno, lápis, caneta, apostos com você. Ok, criança? Então, bora para a nossa aula, porque o que nós vamos revisar nesta aula? As principais características, acontecimentos importantes do governo de Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Então, bora lá com a gente falar sobre isso, mas eu começo te fazendo aí duas questões básicas para você entrar no clima da aula de hoje. Primeira delas, você lembra a que se refere a expressão república oligárquica no Brasil? República oligárquica. Segunda questão, qual a principal produção agrícola do Brasil no início da República? Produção agrícola. Lembrou disso? Bora! Primeira delas, então, a gente falando sobre a expressão república oligárquica. Ela tem a ver com o sistema político dominado pelas famílias abastadas, as famílias mais ricas, poderosas de uma região. Ainda, o coronel, que era saído dessas famílias, era a principal figura de destaque na sua região, destaque político, destaque econômico. Um sistema aí que a gente coloca mais ou menos no tempo, entre 1894 e 1930. Já a segunda questão é tranquila. Principal produção agrícola do Brasil no início da República, óbvio, café. Responsável pela maior parte das exportações brasileiras neste mesmo período da República Oligárquica. Tranquilo? Se aqueceu? Lembrou disso? Então, para a gente continuar nossa aula, dê uma olhada nessa imagem que está na sua tela. Mostra aí um bandeirante paulista muito grande, né? Segurando o Getúlio Vargas na sua mão aí com a frase "Abaixo a ditadura". Esta imagem faz relação a que os paulistas acusavam Getúlio Vargas, ainda lá no início do governo de Getúlio Vargas, acusavam ele de exercer uma ditadura no Brasil. Essa era a acusação que levou até a Revolução Constitucionalista de 1932. O Estado Novo, lá entre 1937 e 1945, ele teve todas as características de uma ditadura. Todas. O Estado Novo foi uma ditadura realmente. Mesmo assim, mesmo com essas ligações com ditadura no seu governo, Getúlio Vargas era bem avaliado por parte da população. Tinha uma boa avaliação popular. O que pode explicar isso? Que fatores que explicam o Getúlio Vargas exercer um governo ligado à ditadura e mesmo assim ter uma boa avaliação popular? Que elementos do governo dele? Já refletiu sobre isso? Olha aqui ainda. Então, isso aqui é um dos fatores que vai te ajudar a explicar isso. Essa imagem, o Getúlio Vargas aí, super carinhoso com as crianças, conversando com as crianças, ensinando os valores que ele acreditava serem os melhores para o futuro do Brasil, os valores de patriotismo, um menino segurando a bandeira do Brasil. Então, você tem essa imagem aqui de um líder carismático, amigo das crianças, popular. A prática política conhecida como populismo, ela começou na década de 1930 na América Latina. E no Brasil, hoje Getúlio Vargas foi o principal expoente dessa política, o populismo. Qual era a ideia do populismo? Conseguir o apoio popular como sua base política, ter a população como sua base de apoio, como sua base de sustentação política. A população, diferente dos governos que nós tínhamos até então, onde a base de sustentação política do presidente eram os
coronéis às oligarquias. O Getúlio Vargas deixou isso e passou a se apoiar no apoio popular, na base popular aí, o apoio da sua política. Legal? Populismo. Começando então a nossa aula falando de Getúlio Vargas, a sua posse em 1930 como presidente do Brasil. O Getúlio Vargas concorreu à presidência na eleição de 1930, aí sendo apoiado pela Aliança Liberal. Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul, ainda numa coalizão aí junto com o João Pessoa da Paraíba, e receberam o apoio de Minas Gerais, Aliança Liberal, contra o candidato governista Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista de São Paulo. Então, Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul contra Júlio Prestes de São Paulo, a disputa de 1930. Quem venceu? Júlio Prestes, o candidato governista, venceu a eleição. Porém, Getúlio Vargas liderou um golpe com a ajuda de setores militares e ex-membros do movimento tenentista da década de 1920 e assumiu a presidência no dia 3 de novembro de 1930. Aqui do teu lado direito a imagem mostra a chegada do Getúlio Vargas ao Rio de Janeiro no dia 31 de outubro de 1930, mostrando exatamente aí a chegada dele, o apoio aí que ele estava recebendo de setores militares, como uma esperança de mudança aí. Então, quando ele chegou ao Rio de Janeiro para assumir no dia 3 de novembro de 1930. Como foi este primeiro governo de Getúlio Vargas? Essa primeira fase o próprio Getúlio Vargas chamou de governo provisório, algo que deveria ficar um tempo até arrumar a casa, até ajeitar tudo e fazer as mudanças necessárias. Esse primeiro governo dele durou de 1930 até 1934, governo provisório. E ele foi marcado por medidas autoritárias logo de início, logo de começo. Por exemplo, fechou o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Fechou. Então, o Poder Legislativo perdeu toda a sua força. Cancelou a Constituição de 1891 sob a alegação de que, também, junto com o Congresso, estava contaminada aí pela ação das oligarquias e isso precisava ser mudado. Nomeou interventores para os estados, tirou todos os governadores e interventores ligados ao Getúlio foram governar os estados. Mas o governo dele provisório também é marcado pela criação dos ministérios do trabalho, com muitas leis trabalhistas chegando, uma novidade, e uma segunda novidade, a criação do Ministério da Saúde e Educação, com investimentos públicos do governo em saúde e educação. E o governo dele, essa primeira fase também marcada pela guerra, sim, uma guerra aí de quase 3 meses de duração, chamada como Revolução Constitucionalista de 1932. E aí você vai lembrar da imagem lá do início dessa aula. São Paulo em guerra contra o governo federal, exigindo autonomia e uma nova constituição para o país. Então São Paulo acusava Getúlio de exercer uma ditadura e exigia uma constituição para limitar os poderes de Getúlio Vargas. Essa guerra que foi vencida pelo governo federal, mas o pedido de São Paulo foi atendido. Uma constituinte, uma assembleia para criar uma nova Constituição foi convocada para o ano de 1933. Depois desse iniciozinho nosso, temos um exercício. Aqui um cartaz exatamente da Revolução Constitucionalista de 1932 de São Paulo. Paulistas às armas. Uma das alegações paulistas para essa guerra, em 1932, conhecida como Revolução Constitucionalista, era de que Getúlio Vargas exercia uma ditadura. Quais os elementos do governo provisório justificavam essa acusação de ditadura?
Os paulistas acusavam Getúlio Vargas de uma ditadura. O governo dele deu elementos para essa acusação? Sim, deu. Primeiro, o Getúlio Vargas assumiu um governo através de um golpe. Aí com o apoio de setores militares, ex-tenentistas, então já um problema aí. Ainda, ao assumir o governo, fechou o Congresso e cancelou a Constituição de 1891 e ainda nomeou interventores para os estados ligados diretamente a ele. Então repara que você tem elementos aí de falta de liberdade política no país e o Getúlio Vargas acumulando as funções do executivo e do legislativo, já que ele governava por decretos. Então sim, elementos aí que apoiavam essa acusação de São Paulo de uma ditadura de Getúlio Vargas já no iniciozinho do seu governo. Mas temos a Constituição de 1934, aprovada em 1934, que deu fim ao governo provisório, entrando aí o Brasil na fase do governo constitucional de Getúlio Vargas. Essa Constituição confirmou os decretos anteriores de Getúlio, como, por exemplo, ensino primário obrigatório e gratuito, ainda direitos trabalhistas. Então, muitos dos decretos de Getúlio Vargas, aí, entre 1930 e 1934, foram confirmados nessa Constituição. As mudanças do Código Eleitoral de 1932, decretadas pelo Getúlio, foram mantidas, e aí os três maiores exemplos de mudanças: o voto secreto, acabando com o voto de cabresto, com o voto aberto; o voto feminino, pela primeira vez uma lei nacional em todo o território do Brasil permitia o voto de mulheres. Mulheres poderiam votar e serem votadas. E ainda a criação de uma justiça eleitoral. Essas novidades foram mantidas na Constituição de 1934. E ainda, Getúlio Vargas foi eleito indiretamente, ou seja, sem o voto popular. A votação foi entre os deputados que fizeram a Constituição, e o Getúlio Vargas venceu essa disputa indireta e se tornou presidente para um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. A Constituição não previa o cargo de vice-presidente, então Getúlio Vargas como presidente para 4 anos, portanto, deveria governar até 1938 sem reeleição. E aí nós temos que em setembro de 1937, reta final deste governo constitucional de Getúlio Vargas, o Serviço Secreto do Exército informou ter descoberto um plano comunista para destruir a democracia no Brasil. Este plano, descoberto pelo alto comando do Exército, foi chamado à época de Plano Cohen. Então, havia uma ideia aí comunista ligada a setores da União Soviética para destruir a democracia no Brasil, ataques às instituições. E o Exército descobriu esse plano antes dele acontecer. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas, baseado na ideia de combater essa tentativa de ataque, anunciou o fechamento do Congresso Nacional e uma nova Constituição para o Brasil. Esse marca aí o início do Estado Novo. A imagem que está na sua direita da tela mostra aí exatamente o momento do Getúlio Vargas fazendo este anúncio na noite do dia 10 de novembro de 1937, em rede nacional de rádio, anunciando, a partir deste momento, fechou o Congresso, fechou todas as instituições políticas, e o Getúlio Vargas passou a governar de maneira autoritária, e uma nova Constituição valendo para o Brasil, a Constituição de 1937. Ok? Tá aí o momento desse anúncio, essa imagem para você. Esse novo governo, chamado de Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, teve sim características de ditadura. Como nós falamos, Congresso fechado, o governo acontecendo por decretos, suspensão das eleições no país, portanto Getúlio Vargas ia nomear os demais governantes, extinção de todos os partidos políticos, manifestações e greves contrárias ao governo foram proibidas, e ainda o governo passou a controlar todas as instituições, principalmente os sindicatos ligados aos trabalhadores. Então, um controle total do governo sobre a vida da população. Mesmo momento
este momento, 1937, em que movimentos antidemocráticos na Europa também estavam acontecendo, como por exemplo na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na União Soviética. É o mesmo momento que todos esses movimentos antidemocráticos aconteciam, também Getúlio Vargas fazia no Brasil. E esse governo é muito marcado por propaganda e, ao mesmo tempo, censura. Então, órgãos oficiais do governo divulgando as boas ações do governo e, ao mesmo tempo, impedindo notícias negativas em relação ao governo. É o auge do populismo de Getúlio Vargas, essa propaganda de aproximação do Getúlio Vargas com as massas. E aí fica bem claro na política dele chamada de trabalhismo, leis voltadas ao trabalhador. As leis trabalhistas, elas eram apresentadas como uma bondade do Getúlio Vargas, porque ele pensava no bem da população e criava leis para isso, incluindo, por exemplo, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que é de 1943, que reuniu todas as leis trabalhistas do país. Os discursos e os encontros do presidente com a população eram motivos de festa, como o 1º de maio, a principal data aí de feriado no Brasil, onde Getúlio Vargas se encontrava com os trabalhadores do Brasil. Exercício para você. Observe bem este cartaz. Eu coloquei aqui o textinho do lado direito, fica mais fácil para você ler o texto do cartaz. De que maneira o cartaz e o texto transmitem a política do Vargas? As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Como então que este texto transmite a política do Vargas? A política populista do trabalhismo. Mostrar as leis trabalhistas como fruto da bondade do presidente, um presidente preocupado e comprometido com o trabalhador. A ideia era aproximar o presidente da população, mostrar um governo diferente dos anteriores, então um governo preocupado aí com os interesses da população e despertar no trabalhador sentimentos de gratidão, de retribuição pelos trabalhadores, que os trabalhadores demonstrassem sentimentos com relação ao governo. Este governo do Estado Novo também é marcado pelo nacional desenvolvimentismo, desenvolvimento da indústria brasileira, da indústria nacional. Ações e interferências do governo na economia, principalmente com a criação de empresas estatais de infraestrutura, indústrias de base. A partir dessas indústrias, do que elas produziam, outras indústrias seriam geradas no Brasil. Como, por exemplo, o governo investiu nas áreas de petróleo, mineração, siderurgia, fabricação de aço e geração de energia. O rádio, que era o principal meio de comunicação à época,
usado para entreter, informar e, claro, o governo usou para divulgar suas ações e as ações do presidente, como no programa A Hora do Brasil, que ainda hoje existe com o nome de A Voz do Brasil. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, era responsável pela censura do governo, impedindo publicações contrárias ao que o governo defendia, mas também propaganda. Cuidava da publicidade, da propaganda e das festividades ligadas ao governo. Havia a exaltação do país, exaltação dos símbolos nacionais e exaltação da figura do presidente Vargas. O governo chegou ao final em 1945, mesmo contexto aí do final da Segunda Guerra Mundial. Exercício para você, leia esse textinho sobre uma análise aí da figura do Getúlio e da propaganda. A imagem de Getúlio Vargas junto à população devia-se a quais fatores principais? A história de Getúlio era construída de maneira hagiográfica, ou seja, como se alguém estivesse contando a história de um grande líder espiritual, de um anjo, de um santo. O Vargas seria veiculado junto aos jovens e junto às crianças como um ser superior. Como que isso, então, a imagem de Getúlio Vargas junto à população devia-se a quais fatores principais? Era fruto, primeiro, claro, do carisma do próprio presidente Vargas, mas também era fruto da eficiente máquina de propaganda que existia, conduzida pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. As políticas sociais e econômicas que movimentaram o Estado Novo também tinham grande parcela de contribuição, porque elas mudavam aquele cenário de exclusão que até então a população brasileira vivia na República Oligárquica e ajudaram a construir essa imagem popular do presidente Vargas. O que você reviu nesta aula? Getúlio Vargas liderou um movimento que tomou o poder em 1930. O governo é dividido basicamente em 3 fases. Governo provisório, 1930 a 34. O governo constitucional, 1934 a 37. E o Estado Novo, de 1937 a 45. Estado Novo, o que é isso? Características de ditadura no Brasil. Censura, propaganda, populismo e nacional desenvolvimentismo. Essas expressões marcaram a chamada Era Vargas. É isso, povo. Ficamos por aqui nesta revisão, nessa retomada de conteúdos. Bons estudos para você. Tchau, povo!